Oi, pessoal! O tema da aula é sobrepeso, obesidade e exercício físico. As doenças crônicas também são chamadas de doenças não transmissíveis e são responsáveis por 71% de todas as mortes no mundo. Essas doenças geralmente são evitáveis e são resultado de um estilo de vida não saudável, como a inatividade física, o uso de tabaco, de álcool e as dietas não saudáveis. As doenças cardiovasculares lideram as estatísticas, seguidas de câncer, doenças respiratórias e diabetes mellitus. A pressão arterial elevada é o principal fator de risco para essas doenças. Depois vem o sobrepeso e a obesidade e a glicemia elevada. Hoje, o foco da nossa aula é sobrepeso e a obesidade. O IMC, ou Índice de Massa Corporal, é reconhecido como um padrão internacional para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade na população. Pessoas com sobrepeso têm IMC maior ou igual a 25 e menor que 30, e obesos têm IMC maior ou igual a 30. O sobrepeso é uma pré-obesidade e muitas pessoas que estão nessa faixa já apresentam doenças associadas, como diabetes e hipertensão. A obesidade é uma doença crônica e pode ser definida como excesso de gordura corporal que causa um estado de inflamação sistêmica e crônica de baixo grau. A gordura é armazenada principalmente no tecido subcutâneo e na cavidade intraperitoneal, mas nas pessoas com sobrepeso ou obesidade, quantidades significativas de lipídios também podem se acumular no fígado e em outros tecidos corporais. Resumidamente, quando engordamos, o tecido adiposo branco se expande e libera quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa e IL-6. Essas quimiocinas e citocinas recrutam macrófagos da corrente sanguínea e provocam inflamação local. A inflamação que está presente no tecido adiposo branco pode se estender para a corrente sanguínea e causar inflamação em todo o organismo. O aumento de ácidos graxos livres na corrente sanguínea pode levar à lipotoxicidade, provocando disfunção celular e alteração das vias metabólicas. Com isso, ocorrem alterações sistêmicas nos níveis de adipocinas, como a redução na adiponectina e aumento na leptina e na resistina. Esses efeitos podem levar a um aumento na deposição de lipídios no fígado e no músculo, provocando inflamação nesses órgãos. No fígado, ocorre um aumento na produção da glicose por meio da gliconeogênese e da glicogenólise. E no músculo, ocorre uma baixa captação de glicose e uma baixa oxidação de ácidos graxos. Esses eventos em conjunto podem aumentar a resistência sistêmica à insulina. O tecido adiposo branco é o maior tecido endócrino dos seres humanos. Esse tecido é responsável pela síntese e secreção de vários hormônios e também de citocinas, fatores de crescimento, fatores do complemento e outras substâncias. Há uns anos, o tecido adiposo branco era considerado apenas um órgão de armazenamento do triacilglicerol, também conhecido como triglicerídeos. Hoje, sabe-se que o tecido adiposo branco é um órgão endócrino com várias funções importantes. Dentre elas está o controle da homeostase do peso corporal e o metabolismo da glicose e dos lipídios. O tecido adiposo branco tem duas atividades metabólicas primárias, a lipogênese e a lipólise. A lipogênese é um processo anabólico. Nesse processo ocorre a síntese de ácidos graxos. A gordura é armazenada como reserva de energia em forma de triacilglicerol ou triglicerídeos.
O consumo excessivo de carboidratos estimula a lipogênese, aumentando a disponibilidade de triacilglicerol no tecido adiposo branco e no fígado. A lipólise é um processo catabólico. Nesse processo ocorre a quebra do triacilglicerol. As moléculas do triacilglicerol são hidrolisadas em 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Existem alguns fatores que podem causar o excesso de peso e a obesidade, como genética, fatores hormonais, alguns medicamentos ou algumas doenças, mas a principal causa é quando a ingestão de alimentos é superior ao gasto de energia, ou seja, é quando acontece o balanço energético positivo. Para perder peso, o balanço energético tem que ser negativo. Os ácidos graxos livres podem ser obtidos de duas formas. A primeira é pela captação de fontes externas, quando eles são transportados na corrente sanguínea por lipoproteínas, como os quilomicrons, que são liberados do trato intestinal após a absorção da gordura, ou pelo VLDL, que são lipoproteínas de densidade muito baixa. Os triglicerídeos contidos nessas lipoproteínas devem primeiro ser hidrolisados pela enzima LPL. Depois que eles estão quebrados, a enzima que faz a lipogênese é a DGAT, que reconstrói os triglicerídeos que foram decompostos pela lipólise. Outra forma de obtenção dos ácidos graxos livres é pela síntese local a partir da acetilcoenzima A. O transporte da glicose depende da insulina, que é o hormônio responsável pela entrada da glicose nas células. E o glicerol é obtido como glicerol 3-fosfato. Durante os períodos de jejum, estresse ou exercício físico, a enzima ATGL é ativada para a lipólise e algumas etapas são necessárias para produzir o glicerol, que viaja para o fígado para ser usado para a gliconeogênese hepática. Os ácidos graxos livres se ligam à albumina e viajam na corrente sanguínea para o fígado, para os músculos e para outros órgãos, para serem oxidados de acordo com as necessidades energéticas de cada órgão. O excesso de triglicerídeos em outros tecidos pode causar muitos danos. No fígado, pode ocorrer fibrose, esteatose hepática e esteatohepatite não alcoólica. No pâncreas, secreção prejudicada de insulina, disfunção das células beta e apoptose. No músculo, pode ocorrer diminuição da captação da glicose e resistência à insulina. E no coração, cardiomiopatias, doenças coronarianas e morte súbita. A contração do músculo durante o exercício físico estimula a produção de várias miocinas, que podem neutralizar o efeito das adipocinas. A irisina, por exemplo, aumenta a lipólise e o BDNF, que é estimulado pelo exercício aeróbio, ativa a MPK, aumentando a oxidação da gordura. Um tempo maior de exercício aeróbio de intensidade de moderada a intensa auxilia na perda de peso. Entretanto, a literatura mostrou que os exercícios aeróbios de alta intensidade parecem ser mais efetivos. No início do processo de emagrecimento, pessoas com sobrepeso ou obesas devem evitar o treinamento de alta intensidade. O programa de exercício deve ser iniciado lentamente e a intensidade deve ser aumentada gradualmente. Com o passar do tempo, essa pessoa pode se envolver em atividades mais extenuantes, mas tudo isso vai depender da evolução do treinamento, do peso perdido, da capacidade funcional e da força adquirida,
e ainda se não houver nenhuma doença impeditiva. Essa revisão comparou os efeitos do exercício estruturado e da atividade física no controle de peso. O treinamento aeróbio sozinho, sem restrição calórica, reduziu de 2 a 3% o peso corporal em intensidade moderada. Em alta intensidade, a redução foi maior que 5%, e, independentemente da intensidade, ocorreu uma redução na circunferência da cintura e uma redução no percentual de massa gorda. Não houve alteração no peso corporal no treino resistido sozinho, sem restrição calórica, mas esse tipo de treinamento mostrou um melhor resultado na composição corporal, porque diminuiu o percentual de massa gorda e aumentou a massa magra. Uma dieta com restrição calórica, acompanhada com aumento de atividade física na vida diária, mostrou ser mais eficaz na perda de peso do que o treinamento aeróbio sozinho, sem restrição calórica. A diretriz do Colégio Americano diz que para perder peso é necessário mais de 250 minutos por semana de atividade física aeróbia em intensidade moderada. O treinamento resistido é altamente recomendado. Sabemos que o treinamento resistido oferece muitos benefícios para a saúde. Ele melhora a força, a função muscular e a composição corporal. Além disso, ele aumenta a taxa metabólica de repouso. Mas nos indivíduos com sobrepeso ou obesidade, que estão em processo de emagrecimento, o treinamento resistido tem duas funções essenciais. A primeira é prevenir a perda de massa muscular, evitando a sarcopenia. E a segunda é prevenir a perda óssea, evitando a osteoporose. Esse artigo de 2020 mostrou o melhor tipo de exercício para a redução da massa gorda total e do peso corporal. A amostra foi composta por 119 indivíduos com sobrepeso, com idades entre 18 e 50 anos, sedentários, não fumantes, glicemia normal, sem uso de medicamentos e sem histórico de doenças importantes. O período de intervenção foi de 22 semanas. A amostra foi dividida em 4 grupos. O grupo controle fez atividade física por pelo menos 200 a 300 minutos por semana em intensidade moderada. O grupo E fez o treinamento aeróbio. O grupo S fez treinamento resistido. E o grupo SE fez um treinamento combinado, com exercícios resistidos e aeróbios. Esses 3 grupos treinaram 3 vezes por semana, a duração da sessão foi 60 minutos, o volume e a intensidade dos 3 programas de treinamento foram projetados para serem iguais e aumentaram progressivamente durante as 22 semanas. Além dos programas de exercício, todos os grupos fizeram uma dieta hipocalórica que foi prescrita individualmente para cada participante. Essa dieta foi projetada para fornecer 25% menos energia do que o gasto energético diário total basal. Após 22 semanas de intervenção, ocorreu uma redução significativa no IMC, na circunferência da cintura e na massa gorda total de todos os grupos, sem diferenças significativas entre eles. Mas o grupo que fez exercícios combinando aeróbio e resistido, houve uma melhora na composição corporal em comparação com o grupo controle. Em conclusão, o estudo sugeriu que a combinação de exercícios aeróbios, resistidos
e uma dieta hipocalórica individualizada é o melhor protocolo para mudança na composição corporal em indivíduos com sobrepeso. Esse estudo mostrou as preferências de atividade física de adultos com obesidade severa. Foram 44 adultos com IMC maior ou igual a 35 quilogramas por metro quadrado. Essas informações são importantes para garantir a adesão à prática do exercício. E, como resultado, 89% dos obesos disseram que preferem caminhar. 61% preferem exercícios supervisionados em intensidade moderada. 71% preferem fazer atividade física ao ar livre e 84% preferem fazer atividade de 30 a 60 minutos. É muito importante fazer uma anamnese detalhada para identificar possíveis doenças associadas à obesidade, como a diabetes ou a hipertensão, por exemplo. E nesse caso, o treinamento tem que ser individualizado, seguindo as diretrizes da doença associada. Agora nós vamos analisar e sugerir um programa inicial de exercícios para um aluno com as seguintes características: 50 anos, do sexo masculino, sedentário, IMC igual a 29 quilogramas por metro quadrado, não bebe e não fuma. Ele fez um último check-up em novembro de 2020 e não tem doenças relevantes, como diabetes, hipertensão e outras. Tem queixa de desconforto no joelho esquerdo, disponibilidade para treinar 3 vezes por semana e o objetivo é o emagrecimento. Inicialmente, nós vamos fazer uma anamnese e uma avaliação física nesse aluno. Depois, nós vamos montar um programa de exercícios para o primeiro mês. E uma ótima opção é combinar exercícios aeróbios e resistidos na mesma sessão. Devemos orientar que ele procure um nutricionista para uma avaliação e para um acompanhamento. E como ele se queixou de incômodo no joelho esquerdo, também devemos orientar que ele procure um ortopedista para um diagnóstico. Os exercícios supervisionados serão feitos 3 vezes por semana. Os resistidos serão feitos em 20 minutos, priorizando exercícios em máquinas com intensidade moderada. São 8 exercícios para os principais grupos musculares e com montagem alternada por segmento. São 2 séries de cada exercício, 8 a 10 repetições, com pausa de 45 segundos. O exercício aeróbio será feito em 15 minutos e a sugestão é bike ou caminhada na esteira com intensidade moderada. Além disso, 2 vezes por semana, o aluno fará caminhada, ciclismo ou natação em intensidade moderada de 30 a 40 minutos. No segundo mês, faremos algumas alterações. O treinamento resistido agora deve ser feito em 30 minutos, com exercícios em máquinas e pesos livres. A intensidade permanece igual. São 10 exercícios para os principais grupos musculares, com montagem alternada por segmento. São 2 séries de cada exercício, 10 a 12 repetições e 60 segundos de pausa. Agora são 20 minutos de exercício aeróbio e a intensidade continua a mesma. Nas 2 vezes por semana, aumentamos o volume. Agora é 40 a 60 minutos. Finalizamos a sugestão de um programa de treinamento para 2 meses. Pensando no emagrecimento, a ideia para os próximos meses é começar a aumentar a intensidade e adicionar exercícios feitos com peso corporal e também alguns exercícios com algum impacto. Mas para isso, no final do segundo mês, devemos fazer outra avaliação física para verificar a evolução desse aluno. Devemos também orientar que ele mantenha a dieta recomendada pelo nutricionista. E nesse momento, eu já devo ter o diagnóstico do joelho.
E esse diagnóstico é muito importante para programar o treino para os próximos meses. Se o aluno tiver um diagnóstico de artrose no joelho, por exemplo, todo o programa de treinamento deve ser adaptado levando em consideração o diagnóstico de artrose. Pacientes com artrose devem trabalhar com cargas baixas. As cargas altas podem agravar os sintomas da artrose. Por isso, é muito importante estar atento a todos os itens informados na anamnese. Muito obrigada e até a próxima aula.